Aperta o play, rebobina a semana, porque vai começar o Pega Fita. Hideo Kojima, Cory Barlog, Neil Druckmann. Pra mim, esses caras são a velha nova geração de desenvolvedores. Eles estão produzindo o jogo desde antes do PlayStation 2. E para a primeira entrevista do Pega Fita, eu trouxe um cara que pra mim é da nova geração de desenvolvedores. Recém-formado pela FATEC de Carapicuíba, hoje eu vou conversar com Kaique Gonçalves Sambrana. Opa! E aí, meu querido, tudo bom? Tudo bom, meu lindo? Como é que você tá? Cara, eu tô ótimo, melhor ainda agora que fui chamado para esta belíssima entrevista. Ah, eu fico feliz, eu fico feliz. Difícil achar gente, tá? Você não foi o primeiro Ah, que eu mano, Deus tentei. abençoe. Você não foi o primeiro que eu Quem tentei. era? Teve o Fef e teve o Keck. Teve eles saindo. Ah, tá, verdade. É, O horário complicado. o horário me fode um pouco. Mas tá de boa. A gente desenrola com o que tem. O bagulho é isso. O bagulho é quem disse o sim, sabe? Não o não. O não fica pro passado. Ó, O não a gente já tem. o não a gente sempre começa, né? Ó, vamos então pra primeira pergunta. Pergunta de US$ 1 milhão aqui. Mano, Manda. por que faculdade de desenvolvimento de games, cara? Cara, toda honestidade, saí da ETEC, eu estudei na ETEC de comunicação visual, Uhum. e depois que eu saí, eu fiquei um pouco perdido do que eu queria fazer. Eu sentia que eu ainda não tinha muito um caminho, não tinha muito um rumo. Uhum. E o engraçado é que eu nem tava pensando tanto na faculdade. O que eu tava pensando era procurar o que eu queria fazer, pensar algumas coisas novas, talvez uma nova área no curso, talvez até continuar em comunicação visual. Só que aí, é engraçado porque a minha mãe tava assistindo a TV, não me lembro que canal agora, e ela viu uma entrevista com o coordenador do meu curso de jogos. Ah, Quando ela viu, ela falou: Ah, que interessante, já que você não sabe o que fazer, que tal você tentar essa faculdade? E como eu tenho no momento 20 anos, eu era um ano mais novo do que muita gente até no curso de comunicação, uhum. eu pensei, pô, eu ainda sou novo, ainda posso testar, posso tentar, Dá por tempo de que errar. não? Dá tempo de errar. E se eu não gostasse, eu trocava. Tanto que meu irmão fez a mesma coisa. Ele fez a mesma coisa, não, né? Ele entrou em um curso e depois trocou, mas eu decidi terminar o curso de desenvolvimento de jogos e eu acabei agora. Entrei com 17 e terminei agora com 20. Olha, E eu vou ser honesto que foi uma escolha bem interessante. No começo eu não tava botando muita fé. uhum. Mas agora pro finalzinho que eu encontrei um povo mais dedicado, que eu encontrei amigos que apoiam essa escolha e que também estão tentando entrar na área, que eu realmente tô me focando por completo para entrar na área. E como eu disse, eu ainda tenho 20 anos, eu acredito que eu ainda tenho bastante tempo para tentar entrar na área, para realmente focar meus esforços e procurar uma vaga. Uhum. Cara, isso é um bagulho muito foda. Quando você encontra esse núcleo, né, de pessoas que caminham com você, que você consegue notar essa dedicação, cara, é uma outra parada. Acho que tudo fica 1000 vezes mais fácil quando você consegue montar isso, né? Você meio que fica com Cara, essa sua equipe pros projetos. sim, porque em desenvolvimento de jogos indie, por exemplo, é muito diferente de jogo AAA. Você não vai ter um estúdio, você não vai Uhum. conseguir focar só em uma coisa. Eu sou um game designer, mas eu já programei, eu já escrevi roteiro, eu já tive que fazer bastante coisa. Até a arte eu já tentei no Paint, já tentei fazer música. E como desenvolvedor indie, você realmente precisa dar seu pulo com muita coisa. Com essa equipezinha que você forma, você pode se dedicar mais a uma parte. O Uhum. projeto recente que eu tô fazendo no momento é com o 404 Studios, onde eu e esses colegas da faculdade nos reunimos para fazer projetos. Uhum. Eu tô focando completamente na parte de game design técnico, que eu vou mexer no código, mas eu também foco mais na lógica do jogo, nas conquistas, no inimigo, no player, nas mecânicas, as dinâmicas, tudo. Ah. Enquanto isso, tem um parceiro meu que lida com a programação e outro que lida com o level design. Então a gente realmente consegue separar mais as funções. E é tão melhor conseguir ter esse grupinho, essa amizade, estar lá no meio, sabe? Delegar, Ver né? como que o pessoal tá indo e tal. Então você delega com eles a função de cada um. E você falou nesse seu foco, né, nessa área mais técnica, né, não no código em si, mas nessas tecnicalidades, conquista, inimigo, player. Uhum. E
isso é bom, porque conforme a gente vai fazendo, né, os projetos, e tu tá recém-formado, então tu tem isso fresco, quando fica todo mundo meio que... Como se cada parte do trabalho fosse você e mais 5, 6, ou tanto faz, com os pés amarrados, e aquilo só anda se todo mundo andar pra frente, nada anda se ninguém andar junto, sabe? Já que ninguém tem um foco, todo mundo tá mexendo em tudo, as coisas sempre ficam com essa sensação de caralho, tá ou tudo muito mais ou menos, ou tudo muito travado, porque ninguém é especialista de nada, todo mundo tem que quebrar um galho em tudo, e quando você vê, fica essa, não vou dizer insatisfação, mas fica aquele sentimento de caralho, eu conseguia fazer muito mais. Sim, é uma coisa que a gente até experimentou bastante na faculdade, porque todo semestre a gente produzia um projeto, um jogo, que a gente chama lá na FATEC, a gente chamava de Smaug. Que foi até uma brincadeira que o coordenador fez com o nome do dragão e tal. A logo toda era um dragão. E é um projeto que era para ajudar os jogadores de jogos a desenvolver um portfólio logo no começo. E os professores incentivavam sempre a gente trocar de cargo, ver o que experimentar. Então, o artista um semestre tá fazendo a programação, no outro tá fazendo a arte, no outro tá fazendo a sonoplastia. Era uma coisa bem interessante. E eu não vou falar que foi tudo tranquilo. Obviamente, nos grupos que eu já estive, porque a gente sempre eu, pelo menos, sempre troquei de grupo nos semestres. Sempre tinha problema com alguém que queria fazer alguma coisa, com alguém que queria fazer só uma coisa, com alguém que queria mexer em tudo. E é uma coisa que, queira ou não, a gente experimenta, ainda mais no começo da carreira, é uma coisa que você vai ver. E eu fico feliz de já ter decidido mais ou menos o que eu quero fazer e como eu quero fazer. E, sendo honesto, eu não me incomodo de testar outras áreas. Mas é aquilo, a gente tem que ser muito bom em uma coisa só. Pelo menos tentar. Ser polivalente é uma ilusão foda, né, mano? Se você acha que você vai ser o programador, o designer, o sonoplasta, você vai saber fazer a animação dos inimigos. Se você acha que tudo vai estar na sua mão, você meio que, no fim, vai ser bom em nada, né, cara? Vai cair de bunda. Você vai cair de bunda. Mas é legal tentar, com certeza. Ainda mais pro cenário indie. Cara, já que você foi falando disso, né, e foi isso, né, que a gente foi falando de função, do trampo, querendo ou não, é uma fantasia que a gente tem, né, de que, por exemplo, o Kojima, ele é o cara do jogo dele e tá tudo na mão dele, quando não é isso, né? Nem a pau. E você que estudou, né, eu acho que você já teve essas fantasias quebradas. Então, o que eu queria te perguntar é justamente isso. Quando você começou o curso, quais eram essas ilusões que você tinha que foram sendo desmontadas pelo sistema de ensino superior brasileiro? Cara, primeira ilusão que eu tinha. Eu vou conseguir, como a gente já falou lá agora no tópico anterior, que eu vou conseguir fazer tudo e que tudo vai funcionar porque eu vou aprender coisa por coisa e vai ser muito rápido. Não vai. Tudo vai demorar, tudo você vai ter que estudar. Você quer fazer um código de uma arma, você vai ter que procurar o tutorial, ou você vai ter que procurar como mexe em tal biblioteca, como faz tal código. E não tem problema usar tutorial para qualquer tipo de coisa, é até bom pro começo. Só que o segundo ponto é que vai chegar uma hora que você vai se sentir bem desconfortável de não estar fazendo tudo. Você vai começar a pensar, caramba, eu só tô vendo tutorial pra tudo. Eu realmente tenho que começar a pensar melhor, desenvolver minha lógica, sabe? Eu já tive até um amigo que desistiu da programação porque na hora de aprender mesmo, ainda mais na faculdade, via que não era tudo na mão, não era tudo que pegavam na sua mão e te levavam, te ensinavam direitinho. Você tem que buscar sozinho, queira ou não. Você tem que buscar fazer um projeto inicial, escrever a lógica de um projeto antes para ver se ela tá certa e se vai funcionar. E ainda mais em jogos, você tem que escrever a lógica do jogo, o game loop dele, a temática para ver se é realmente algo que vai dar certo no mercado. Porque queira ou não, é triste falar isso, mas nem todo jogo vai dar certo. Nem todo jogo vai vender e a gente tá no mercado, sabe? Legal ter um projeto que não vai dar nada e tal, mas um projeto de sonho. Mas a gente tem que pensar de forma realista, a gente tá no mercado. Por mais que jogos são uma expressão de arte, assim como filmes, livros, música, né?
assim como todas elas, a gente tá inserido num universo mercadológico, não tem como a sua arte não ser produto. Se ela é arte, Pois ela é é. produto. Então, você tem que pensar se essa ideia é legal pra mim, mas alguém vai querer jogar isso? Alguém vai querer consumir isso aqui? Sim. O Kojima é aquele caso que eu espero, né, que seja que a visão dele é uma coisa que tá lucrando e que dá certo. Que bom pra ele. É que acho que isso é um bagulho, né, cara? Quando você chega nesse ponto de que você é grande a esse ponto, ainda mais porque videogame é algo muito diferente de cinema e literatura, né? Em livro, Uhum. as pessoas sabem exatamente quem é o autor, sabe? Tipo, esse é um livro do Stephen King, esse é um livro do Tolkien, filme do Scorsese. Então, esses caras carregam isso. Esse cara ter o nome dele ali vende aquilo. O livro do Stephen King, o livro da J.K. Rowling, tanto faz, ele vai ser vendido só por ter o nome deles na capa. Videogame não é assim. Quem sabe o nome do desenvolvedor de BioShock? Só quem gosta muito de BioShock. Quem sabe o nome do principal desenvolvedor ou diretor de GTA, sabe? As pessoas não sabem. E aí a gente vê, né, o Kojima, né? E aí ele é esse cara que talvez ele seja esse ponto fora da curva, né? Essa exceção que confirma Ele é a exceção da regra, né? Exatamente. Que não é que ele tem que adequar a visão dele para um mercado. Ele já é tão reconhecido que quando ele lança, o mercado quer consumir a visão dele. E a visão dele é boa, sabe? Não é qualquer coisa, não é alguma coisa solta. Ele tem ele tem nome pra provar o sucesso, sabe? Exatamente. Não é fundado em nada. Não é só nome que o cara faz por onde. Sim. Cara, você tinha falado dessa primeira, né, de ser o cara que... De ser o Kojima, de ser o Kaique Sambrana. E aí... Mas... Uma outra, cara, pelo menos, eu já tentei, né, fazer alguns cursos de jogos e tal, mas eu tentei muito novo, então é difícil você ter essa disciplina de estudos, né? Mas Demais. sempre é vendido pra gente, querendo ou não, é marketing, né? Os caras têm que fazer isso. De, tipo, você vai fazer o próximo GTA, o próximo Minecraft, sabe? Esse próximo grande jogo, né, que fura a bolha e você vai vender bilhões e bilhões e viver numa mansão. E aí... Nossa, quem dera. Quem dera pra caralho. Mas, mano, queria saber, você deve ter tido isso, mas na faculdade, o quão rápido isso cai por terra? O quão rápido você tá lá pensando, nossa, esse vai ser o meu grande projeto? Vamos dizer, tipo, você já foi sabendo que ia ter um TCC, né? Então... Sim, claro. O quão rápido essa sua ideia foi sendo desbancada? Você fala, caraca, eu vou fazer o Skyrim. E aí você foi tendo essa experiência na faculdade e você falou, caramba, mano, isso daí é muito irrealista. Nem com 4 anos, eu e mais 2 a gente consegue fazer isso. Cara, primeiro, assim, experiência própria, né? Primeiro projeto. Terminou o primeiro Smog, primeiro projeto grande que a gente entregou. Já ficou meio que na cara que não é fácil. Jogo, você não imagina, ele surge, sabe? Uhum. É algo que você tem que fazer, que você tem que pensar, que custa tempo, que custa... se você quer realmente vender bastante, custa recursos. E ainda mais com uma equipe que cada um tem sua própria visão do que vai ser o projeto, é bem difícil de fazer algo que todos estejam muito satisfeitos. Exemplo, primeiro projeto. A gente foi incentivado porque ele não tinha regras muito, muito fortes para os projetos, mas a gente era incentivado a alguns gêneros, plataformas. E a primeira que a gente fez foi no Construct. Foi um projeto que era para ser mais visual novel, mais narrativo. Não, minto, visual novel foi o segundo. Esse daqui era só realmente mais narrativo que a gente decidiu fazer. Uhum. E cada um tinha uma ideia do que ia ser a história. Nesse começo eu fui mais game designer e roteirista. Só que cada um tinha a sua própria ideia do que ia ser a história. Cada um tinha ideia do que ia ter de mecânica. Teve um projeto que a gente teve que a gente ficou umas boas 2-3 horas só na chamada decidindo o que ia ser o tema. Cada um discordava com uma coisa. Primeiro teve ideia de zumbi, depois de boneco, depois de boneco amaldiçoado. E a gente foi indo pra algum lugar e alguns tinham ideia de
jogo de ritmo, alguns tinham ideia de jogo de plataforma, alguns tinham ideia de um jogo de puzzle. E vai quebrando na cabeça como se você realmente quer um jogo, você quer um novo Skyrim, você realmente vai ter que dedicar muito tempo pra isso, vai ter que dedicar uma equipe insana que talvez não seja com seus amigos, talvez não seja com seus colegas, porque talvez nem todos pensam da mesma forma. Uhum. E é por isso que é bom também fazer conexões no mercado. Descobrir quem quer fazer o próximo Skyrim pra você fazer com ele o próximo Skyrim. Uhum. Sabe? Uhum. Mas você cai de terra muito rápido. Primeiro ou segundo projeto. Caralho, já é. Eu acho. E eu acho bom. Eu acho bom já parar de pensar dessa forma, porque significa que você vai. Você abre. Não só abre a cabeça pra mais projetos, mais ideias. Mas você não precisa esquecer esse projeto. Você pode desenvolver do lado, você pode guardar na cabeça e desenvolver quando você tiver o recurso. Uhum. É legal. Não é um problema ter essa ideia. Mas bora pensar coisa baixa primeiro. A gente não tem verba gigantesca, sabe? Infelizmente, você não tem 300 milhões de dólares pra produzir um jogo. Nossa, cara. O Skyrim 6. Você viu o Oblivion, aliás? O Oblivion Remake? Não vi, cara. Não, teve vazamento do remake do Oblivion. E, cara, é engraçado. É uma coisa que eu tava vendo até no Twitter. E é Twitter mesmo, não é X, é Twitter. O povo comentando como o jogo mudou do original pro remake, que estão mudando. É coisa mínima. É mudança de gráfico, de shader, da iluminação. Que o jogo original era mais verde, era campos verdes, campos belos, bem iluminados. Agora tá aquele fenômeno de deixar tudo mais realista. Então uma luz mais laranja, cenário mais dourado. Sei. E obviamente é só vazamento, e é uma crítica válida. Só que, sei lá, eu acho engraçado. É sempre engraçado ver como o povo reage a novas mudanças, mesmo que mínimas. Como elas mudam muito a opinião do público pra qualquer projeto. Acho que isso é uma coisa, né? Você falou do remake? É um assunto bom? É um remake completo. Então, isso é um bagulho que sempre, não interessa o jogo que a gente vai... O jogo que vai ser refeito. Existe uma grande... Não vou dizer... Não é a dificuldade a palavra, mas existe uma grande resistência com o remake. As pessoas não... As pessoas não... O grande público, assim, vamos dizer assim, o público médio não se liga. Mas, por exemplo, vamos pegar aqui. Se a gente fosse ver o Resident Evil 7. Ele não é um remake e tal, mas ele é espiritualmente, ele quer te lembrar o primeiro Resident Evil. A proposta dele, se você for pegar o desenvolvimento do primeiro Resident Evil, ele bebe disso, né? E aí você já começa com a divergência. Poxa, mas é primeira pessoa, mas não são zumbis. E aí o remake, ele tem isso, só que mais, né? Porque você tá jogando diretamente com essa nostalgia da pessoa. Então, o Oblivion Remake, as pessoas esquecem que o remake não é que o seu jogo antigo vai ter os gráficos de última geração com a mesma história, a mesma plotline, mesmo tudo. O jogo, ele vai ser atualizado. Tudo que tem no jogo que é datado, desde gráficos, desde questline, game design, voice acting, tudo vai ser refeito e atualizado. E infelizmente, ou felizmente, não é assim. Infelizmente ou felizmente, coisas ficam pra trás. Você não vai ter você não tem o mesmo jogo. Não é o mesmo jogo, nunca é o mesmo jogo e nunca vai ser, porque a ideia dele não é aquilo só que melhor. É uma reimaginação, é uma revisão daquilo. E é uma crítica válida, né? Você fala, putz, mas fica tudo fica parecendo filme da Marvel, tudo fica sem cor, sabe? Tudo... sim. Então, pô, o Oblivion, né? Pô, eu lembro do Oblivion, pô, o jogo é vivíssimo. Parece que você ele bebe muito, não idêntico, mas ele lembra muito mesmo o tom de cor do Fable. Acho que o Fable é mais cartoon ainda nessa questão de cor. Sim, bem mais. Mas ele é muito assim, ele é muito vívido, fantasia, medieval, né? Brinca muito com essa imagem a imagem heróica que a gente tem disso. Só que
Família, é um remake, ele não... Coisas mudam, né? Então, e infelizmente, a visão atual de muitos jogos, essa identidade visual do jogo ser o ápice do realismo, a árvore, ela não pode ser verde, ela vai ter que ser desaturado, sabe? Pois é. A neve Cara, não é branca do ponto de um coelho desaparecer, ela vai ser cinza, porque é isso, é o tom que a gente usa pra comunicação. cara, e é bem. Eu não vou falar. É que nem você falou. Não é algo objetivamente ruim. Nada objetivo, ainda mais quando vem questão de arte, de visão. Mas é alguma coisa que pode fazer eu quebrar pra alguns, porque quando você escuta remake, é o que você falou, mano, vai ser algo completo, vai ser aquilo dali de antes, só que melhor. Só que não, queira ou não, vai entrar reimaginação, sabe? Uhum. Vai entrar novos conceitos, novas ideias. É. E eu não acho isso ruim, falando assim. Concordo. Obviamente eu não joguei ainda o Oblivion Remake, eu só joguei o Oblivion original. Se fizessem o Morrowind Remake também, eu não sei se seria tudo isso. Mas todo jogo velho tem ou não algo que vai mudar e a gente tem que aceitar que não vai ser tudo igual. Se você quer algo realmente igual ao primeiro, só que um pouco atualizado, você tem que fazer. Ou você tem que tentar buscar a mesma sensação. E mesmo quando você for fazer, você vai notar que não é fácil assim. Vai ter coisa que você quer mudar. Tem tópicos antigos que talvez não sejam legais de abordar agora. Vai ter alguns gráficos que talvez eram intenção no passado, mas eram impossíveis de alcançar. Agora são bem mais acessíveis, tipo gráfico, né? Uhum. Shader, essas coisas. Mas é interessante ver como o povo reage à nostalgia de projeto. Sim, mano, é um carinho muito grande. Eu acho que, seja pra quem é o desenvolvedor antigo ou o novo desenvolvedor desses projetos, deve ser maneiro. Né? Acho que mais pro antigo, né? Se você não é o lado sendo xingado, né? Mas deve ser legal você saber que tem tanta gente contando com você ali, sabe? Falando, putz, essa sua ideia de projeto é algo que eu compro, algo que eu apoio, deve ser... Sempre é legal você ter esse acompanhamento. Sim. Ainda mais quando você tem uma fanbase tão grande quanto a fanbase de Elder Scrolls com você. Que ela é... Sim, uma vantagem... perdão interromper até. Não, de boa. Uma vantagem de franquia grande é que eles têm toda essa ferramenta que é a comunidade, sabe? Eles não estão faltando ideia para melhorar. Se você entra em qualquer vídeo de Skyrim, de Oblivion, de Morrowind, tem não só gente falando de tudo do jogo, mas tem falando do que pode melhorar, de olha como seria legal se pudesse isso. Porra, você pode pegar mod pra ver ideia do que o povo quer pros jogos. Não falta recurso, não falta pesquisa, sabe? Sim, cara, sim. E acho que isso é uma das grandes coisas que... a gente falou muito do Elder Scrolls, né? Mas a gente tem visto esse movimento, por exemplo, a Larian Studios, né? Que Baldur's Gate 3 foi fundamentado nessa ideia de como a gente pega essa comunidade de jogadores que gostam de RPG, de jogadores que jogaram os Baldur's Gates antigos, que já é um outro nicho, sabe? Ela foi entendendo que blocos ela consegue atingir e ela falou o que essas pessoas querem. E eles fizeram. E a cada atualização, eles vão pondo mais e mais e mais. Sim. Agora a gente tem... eles têm a ferramenta de mod só deles, né? Porque eu tenho amigos que são da comunidade do Baldur's Gate, né? Que gostam muito, jogam muito, muito mais do que eu joguei. Putz, é um porre ter que baixar o Nexus Mods e tentar colocar as coisas. Nossa, eu queria poder criar minhas classes. Eles foram vendo essas reclamações e entenderam que, pô, é uma fanbase que joga RPG, que gosta não só RPG videogame, mas RPG de mesa. É uma fanbase que gosta dessa questão extrema da customização de tudo isso. Então eles falaram, então, já que eles querem isso, vamos disponibilizar para eles uma ferramenta que facilite para eles criar uma storyline, criar um mapa, criar classe, criar habilidade. E não só isso, né? Aí a gente já tem uma outra categoria que vai vir nessa última atualização, né? Vai ser a última grande atualização do Baldur's Gate 3. Sim, eu vi. Que você vai ter várias outras classes, sub-raça, final novo. A cada atualização tem final novo. Sinceramente, eu não sei quantos finais ao todo o Baldur's Gate 3 tem. Mas são muitos.
cada um com uma resolução pra cada personagem que você escolhe como seu parceiro e tal. E isso entra no que a gente falou de a vantagem da comunidade, né? De você entender o seu público e o público que você quer atingir. Claro que não tô falando também de você ser um refém do seu público, que isso também não é certo. Mas não tem nada de errado você ponderar aquilo tudo, sabe? Se todo mundo tá pedindo pra você não cobrar mod, não cobrar pra que os mods sejam no seu jogo, eu acho que se eu fosse uma empresa que começa com B e termina com Tesla, eu acho que eu não faria isso, tá ligado? Às vezes é bom. A gente não é... Ó, eu não sou desenvolvedor e tal, você é, né? Mas a gente pode não ser dono de grandes indústrias AAA, sabe? A gente não pode manjar de tudo, os reis do marketing, os reis da grana, mas olha, eu acho que seria humilde eu não ouvir, né? Seria humilde ter que me escutar. Um pouco, não muito. A gente fala besteira, mas seria legal de vez em quando prestar atenção. Sim, tipo, é aquilo, eles têm que saber filtrar a informação. E no fim, uma das grandes vantagens até do mercado indie é porque os desenvolvedores são, no geral, bem mais pé no chão. Eles escutam mais a comunidade, porque, primeira vez que eu ouvi alguém comentar alguma coisa comentaram... Eu lembro que eu fiz uma Game Jam com os colegas, aquele mesmo estúdio que eu comentei, o 404. A gente postou no itch.io e o primeiro comentário que teve, a gente quase chorou de felicidade. O cara falando que gostou do jogo, que ele criticou até uma mecânica. E a gente achou tão foda, tão insano, porque é reconhecimento. E empresa muito grande que faz jogo AAA, empresa AAA mesmo, eu não vou mencionar nomes, né? Mas eles separam o grupo que escuta opinião do grupo que faz, do grupo que faz a qualidade, do grupo que programa, do grupo que faz design. Então, às vezes o designer vai pensar em uma coisa e vai falar para o grupo de programação fazer, e o grupo de programação nem sabe de onde veio essa crítica, de onde veio essa ideia, de onde veio a reclamação. E uma coisa que eu vou até citar é algo que eu li, porque no momento eu tô lendo o livro Art of Game Design, do Jesse Schell. E é algo que ele já ouviu, né? É sobre lentes do game design. E é um livro muito bom, eu tô no comecinho ainda, mas é muito bom. E ele menciona no livro que a maior habilidade do game designer, por exemplo, é ouvir. Não só parar, ouvir e pensar, mas pensar, perguntar, iterar, pensar por que isso leva aquilo, por que o A leva o B, por que o B leva o C. E pensar, é realmente bom fazer isso? Ou é realmente só um desejo? É algo que a comunidade realmente precisa? Ou é algo que eles querem porque eles não entendem muito do jogo, ou é algo que eles entendem muito e que seria legal testar? E eu acho bem importante até a prática do playtest para jogos. Tipo, a Valve, por exemplo. Eu tava até esses dias ouvindo o vídeo do GMTK. Você conhece? Não, GMTK não. GMTK é um canal no YouTube que é Game Maker's Toolkit. Eu conheço pelo nome, já ouvi falar. Eu conheço pelo nome extenso, eu acompanho o vídeo deles. Sim, eles fazem bastante coisa de game design, e até é interessante, não só pra game design, mas se você joga jogos, é interessante ouvir, pensar porque X leva Y na lógica de um jogo. Acho que um dos vídeos mais interessantes deles, perdão cortar, mas nesse aspecto que você falou, acho que um dos mais interessantes deles foi sobre diferença de animação em jogos, que eles comparam Pokémon com Dragon Ball FighterZ, para explicar essas diferenças de necessidade em como você vai animar um jogo para a proposta do seu jogo. Por que o Fire Red ele não é um anime jogável e por que FighterZ não é sprite em turno, sabe? É um vídeo muito bom. Interessante, eu vou assistir depois me manda o link. Mano. Continuando, eu vi um vídeo do segredo da Valve, que eles mencionam, que o segredo da Valve começou o projeto no comecinho, fez tipo a movimentação do jogador, e a primeira fase eles já fazem um playtest pra ouvir o que as pessoas acham do jogo. E eles não escutam depois que a pessoa joga, eles pessoalmente levam os jogadores por uma sala,
pega um caderninho, tipo, 10 pessoas, essa equipe é uma parte da equipe de game design e programação, e anotam cada reaçãozinha, cada emoção, cada ação que o jogador faz nesse playtest. E eles aprendem não só a ouvir a crítica, óbvio, que a crítica que a pessoa fala é uma coisa, mas também a ouvir, né? Prestar atenção no que eles sentem, no que eles fazem. Então, eles veem que um jogador ficou perdido numa fase, eles vão anotar. Mesmo que o jogador não fale que ele ficou perdido na fase depois na crítica dele, eles vão anotar e buscar entender o porquê disso. Então é ouvir num geral, no sentido de prestar atenção, de ouvir feedback. Sim. Ouvir, ler, ver, entender. Sim. Eu acho bem Um interessante. jogo que ele faz isso muito bem, eu acho que vou aqui arriscar, que eu vou dizer algo. Não, eu não deveria fazer tais afirmações, mas farei. O melhor tutorial de jogos, o melhor de todos, é o do jogo Prey, de 2017, da Arcane Studios. Cara, do Prey? Esse é o melhor tutorial de jogos. Você vai olhar e falar, pô, aquela sessão do se esconder atrás da cadeira, aquela plataforma mais cientistas? Não. Não é essa parte do tutorial. Assim que você termina esta parte, você acorda, né, de novo, porque o jogo inicia com você acordando do seu apartamento, saindo dele, indo fazer as coisas, faz esses testes, que aí é o jogo te ensinando as mecânicas, né? Sim. E aí depois o jogo volta, entre aspas, né, você dorme e acorda de novo. E parece que ele tá recomeçando. E aí nisso, todo o tutorial ele é pra te fazer achar tudo isso estranho. As coisas acontecem muito parecidas, mas não iguais. E aí, Sim. isso é pra indagar o jogador a ir explorando. Porque no fim, eles querem que você quebre o aquário, né, pra você sair dali. Que você quebre qualquer canto que tenha vidro, eles querem que você quebre aquele canto pra você sair da simulação. Porque no fim, você não tem um quarto de verdade, você tá numa estação espacial. Sim. Só que você pode fazer isso quebrando o aquário dos peixes, quebrando a sua janela. Se você não quebrar nada e só seguir andando, em algum momento você vai escapar. Porque o jogo vai pautando todo esse começo pra você achar estranho e você querer sair dali. Então, Você agir pro que eles querem fazer. exatamente. Então todo ele é fundado nisso. Não tem grandes demonstrações de ação, de shooter. Esse comecinho não é isso. Eu acho ele perfeito puramente porque em algum momento, seja em 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, em alguma hora o teu jogador ele vai ficar tão desconfortável com tudo tá tão esquisito que ele vai cair fora dali, ele vai querer cair fora dali e ele vai quebrar alguma coisa e pronto, o jogo começou. Você aprendeu E conseguiram. E conseguiram. Esse é o foda. Não, tipo, eu queria falar, eles conseguiram transformar tipo, porque aquilo aqui, a coisa que você tá numa simulação que você tem que quebrar e depois o jogo continua e tal, na base espacial, eles conseguiram te deixar tão desconfortável com o ambiente que você vai na ideia de, eu tenho que fugir daqui, eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que... Isso aqui não tá certo, sabe? Ficar reiniciando o tutorial. Tem alguma coisa acontecendo. Então, cara, exatamente, cara. E isso entra nisso porque... assim como a Valve faz, a Arcane também faz, eles usam muito do playtest e acho que algo crucial para jogos que tem essa ideia de extensa liberdade para o jogador, como os simuladores imersivos são, ou até alguns outros jogos de ação que também são muito, muito expansivos, esse bloco de você entender a experiência do jogador para com o ambiente que você o insere é vital, porque assim você entende a circulação dele e dos NPCs no seu mapa, em que áreas você vai ter mais confronto de player se for um jogo online. Isso tudo tem que ser pensado e não é algo que você adivinha. Não tem como você supor essas coisas. É muito teste, é muita simulação, é muita tentativa e erro. Até você alcançar. É muita visão diferente. Exatamente, cara. Exatamente. É muita visão diferente. Tem algo que você quer acrescentar? Cara,
Cara, eu acho que você já falou tudo. É uma experiência muito subjetiva, jogo no geral. Eu acho isso muito interessante. Até um dos motivos que eu gosto da área. Sim, cara. Nunca vai ter uma fórmula pronta e, por mais que tenha alguns caminhos prontos, não tem uma fórmula pro sucesso, sabe? Cada jogo tem o seu motivo pra conseguir fazer o que consegue, passar a mensagem que quer, a emoção que quer. Uhum. E é bem interessante assistir, ver, jogar como que cada um deles fazem isso. Ok. Seja no tutorial, no design de fase, no design de personagem até. Às vezes o jogo nem tem tanta mecânica, mas a narrativa é boa, sabe? Isso é muito interessante. Ó, marquei aqui, chegamos no meio das perguntas que eu quero fazer. E Opa. agora você está ferrado na minha mão, senhor Kaique. Ai, meu Deus. Porque aqui, o único que sai bem daqui sou eu. Que eu não me prejudico. Eu não trabalho na sua área, né? Não sou eu que saio prejudicado. É um aviso pros próximos. Quero ver agora. É um qual vai aviso pros ser. próximos convidados, tá? Você vai vendo que vai chegando no meio da entrevista e tal. Vocês provavelmente não vão saber. Mas, quando for chegando nessa Ai, hora, meu Deus. saibam que vai vir uma pergunta pra quebrar sua perna. Vamos lá, Kaique. Todo mundo, Ah, os favoritos hoje do mercado de games, né? São Souls-like, como Dark Souls, né? uhum. E pros indies, né? Pros caras que odeiam AAA, que o bagulho deles é Omori e Undertale, Ah, ou sei lá, Garden of Bambam, tá ligado? Esses são os jogos. delícia, jogo insano. Pode continuar. O gênero é Metroidvania, tá ligado? Esses são os grandes ápices, os grandes focos, certo? Qual Sim. desses dois você nunca, na sua vida, não importa a bolada que eu dei na sua mão, tá ligado? Não importa a grana, qual você nunca desenvolveria? Qual que você passaria longe? Você correria assim como o diabo corre da cruz? Vai lá. Manda. Souls-like ou Metroidvania, Kaique? Qual desses? Souls-like com Metroidvania, cara. Uma coisa que os dois têm muito em comum é o mapa. Sim. É o ambiente que você tá jogando. É o ambiente gigante, interconectado, que uma fase leva a outra. Que você pode estar no pântano, que esse pântano tem uma catedral, que nessa catedral você vai pra puta que pariu, que da puta que pariu você volta pra fase inicial, Sim, sabe? sim. Cara, é engraçado também que os dois gêneros... Você pegou dois gêneros que muita gente conecta, que muita gente liga como se fosse os dois fossem bem parecidos, sabe? Já vi muita gente comparando Souls-like com Metroidvania, comparando não só no desenvolvimento de fase, né? Mas nas temáticas mais pesadas, mais dark, mais um ambiente mais sério. Obviamente não é uma regra, né? Mas é interessante ver como isso acontece. Eu acho que eu nunca desenvolveria... Nunca um Metroidvania. Caramba, olha, acabou. A comunidade de Castlevania e Metroid vão te odiar. Por quê, mano? Por que não o Metroidvania? Por que não Metroidvania? Porque eu acho que Souls-like é algo que me atrai mais como um jogador e que eu estaria bem mais interessado em desenvolver como um desenvolvedor, como um designer para criar as mecânicas, como um programador para fazer essas mecânicas funcionarem, como um level designer para fazer o mapa, porque grande parte desses jogos são o mapa. Sim. Até pro roteirista ou pro artista. Eu acho que é algo... Eu não vou falar mais fazível, mas eu acho que é algo que me apetece mais. Ok. Fazer o combate, fazer combo e... Sendo bem honesto, no fim do dia, os dois são... Eu consideraria os dois no mesmo nível de complexidade em questão de o que tem que desenvolver. Depende do escopo, claro. Mas se a gente for pegar dois jogos, um Metroidvania, um Souls-like com Castlevania e, sei lá, o Dark Souls 1, sabe? Os dois são complexos da sua própria forma e... Sei lá, acho que Souls-like só realmente me apetece bem mais a ideia. Eu gostaria de ter um Souls-like no meu nome e falar, caramba, eu fiz esse Souls-like com esse ambiente em mente, com esse cenário em mente, com essas armas, esse sistema. Pra mim é bem mais interessante. Ok. Então é isso, né? Porque Souls-like é mais interessante, né? Metroidvania é chato, né? Como você falou. Na minha visão. Na sua visão, é um
aquilo. É um porre. Você tá cansado de não conseguir passar de mapa porque o pulo duplo está no outro canto e no outro chefe. Entendi. Não, eu sou aquele jornalista do Cuphead, que não sabe dar double jump, não sabe dar parry, tá ligado? Caraca, E eu sou esse cara, eu sou o jogador de Garten of Bamba. Cara, mas... Cara, excelente resposta. E... Real, né? Eu escolhi os dois justamente... Um, porque são muito queridos, né? São gêneros que têm comunidades muito fortes. Sim. E dois, porque eles são muito próximos, querendo ou não. Claro que se a gente ficar só na superfície de tudo, todo jogo é igual. Mas esses dois, eles compartilham elementos que vão muito além, né? Do só parei na superfície. Tipo, falar que Forza sei lá, Mario Kart são o mesmo jogo. Mario Kart. São dois jogos de corrida, sim, mas quando você vai dissecando cada um, eles rapidamente param de combinar. Só que Metroidvania e Souls-like, eles rapidamente continuam combinando. E o que não combina, você consegue olhar e falar, pô, aqui vira uma questão muito mais da perspectiva do jogo do que em si um elemento vital. Por exemplo, a gente pode falar que boa parte dos Metroidvania são 2D, e boa parte dos Souls-like são 3D. Mas isso não é uma obrigatoriedade. Não impede nada, sabe? Existem Souls-like 2D, assim como existem Metroidvania 3D. Tipo o Abzec Zero, né, que vai sair, ou de Souls-like... Blasphemous até. Blasphemous é a junção dos dois, né? É a junção perfeita dos dois. Mas é justamente isso, sabe? Porque você traz essa questão de, caramba, os jogos são tão parecidos e atraem tanto Por que são dois gêneros, né? Por que são dois gêneros diferentes, né? Então, era essa pergunta que eu queria chegar. É bizarro como essas duas coisas, por mais que sejam completamente parecidas, muito similares, em temática, seja de level design e gameplay ou história, elas continuam tendo uma certa segmentação. E aí o que eu queria trazer pra você e te indagar com isso, né, era justamente por quê, mano? Por que essas coisas geralmente andam tão separadas? Cara, eu até tava lembrando, a gente tem pra quem estiver ouvindo, né, a gente tem um colega em comum, um amigo, né, não é um colega, é mais que um colega, é um amigo, e... Eu acho hilário que ele adora Hollow Knight, mas se recusa a tocar num Souls-like. Sim. E eu acho... eu lembro que sempre que a gente discute com ele sobre isso, sempre às vezes fica bem argumentada a conversa. E é uma coisa que eu até pensei agora, que é uma coisa que é meio óbvio, mas normalmente a gente não pensa nisso de primeira coisa, a gente pensa no mapa, nas mecânicas, que o Souls-like eu acho que as pessoas se grudam muito no tema porque o nome veio do... Dark Souls, veio Dark Souls 1, Dark Souls 2, Demon Souls, Dark Souls 3. Uhum. E até o Elden Ring, que é um Souls-like que não tem Souls no nome, mas o Bloodborne também a gente associa, é tudo o mesmo desenvolvedor, e a gente associa com a temática escura, um mundo meio quebrado, um mundo meio errado, e a gente associa tudo isso aí também com o cenário que é mais dark, com o 3D, com a visão terceira pessoa. Eu acho que eu nunca vi alguém propagar o seu jogo Souls-like como um primeira pessoa ou com um estilo mais 2D. Obviamente, mais recentemente tem, né? Mas é uma coisa muito interessante quando você pensa naquele jogo que é Another Crab Treasure, não é? Isso! Another Crab Treasure. Que ele abertamente fala, nós somos um Souls-like. Mas não é Dark. Ok que até... Eu não sei direito a história, eu não sei completamente a história, né? Mas você vê, e é um Souls-like. As mecânicas, o mapa, a visão terceira pessoa. Só que não tem toda a pegada Dark, ainda assim eles colocam que é um Souls-like, e eu concordo. Sim. O Souls-like, obviamente, é uma mistura de tudo. Da ambientação, personagens, temática, câmera. Mas eu acho que seria bem mais saudável se a gente começar a deixar de associar só com isso.
a gente realmente associar com um gênero. Você vai ter um FPS, não quer dizer que, pô, o Dishonored tem uma câmera em primeira pessoa, torna ele um FPS? Eu não sei. O COD também é um FPS, porque ele tem primeira pessoa, é um atirador, mano. Dishonored você também atira, ele é um FPS? Não sei, sabe? Sim, cara. Eu concordo com você que a gente fica muito pautado nessa questão de... Além de só, tipo, precisamos desses elementos de gameplay para caracterizar o gênero, nós precisamos desses elementos narrativos. E eu acho que Sim. quando você começa a ligar elemento narrativo, é aí que você começa a limitar a criatividade do desenvolvedor, sabe? Porque tudo nasce da ideia, antes de você ter a primeira mecânica de combate, né? Você tem a ideia do que você quer pro jogo. E se toda vez que a gente for discutir um Souls-like, ou for desenvolver um Souls-like, tudo que a gente pode fazer é pegar Dark Souls, abrir um checklist, e se não bater todo o checklist, acabou, sabe? Não é um Souls-like. Infelizmente acabou, não é um Souls-like, não vai mais fazer sucesso. E o que você falou do Another Scribe Treasure, ele é justamente, ele vai pra uma outra vibe, ele visualmente, lembra aqueles jogos de PS2 do Bob Esponja, tá ligado? Ele lembra muito. Sim. Né, é uma outra pegada, outra vibe. O jogo é colorido, meu Deus do céu, existe sol no... É mó bonitinho, as cores são fortes, tá ligado? Então, justamente uma identidade visual que diverge muito, mas que eu também sinto, assim como você, eu também sinto que existe essa... As pessoas não observam muito como o que eu preciso ter é puramente algo muito mais mecânico do que criativo. E isso interfere no Metroidvania também, porque... o que é um Metroidvania? Symphony of the Night. E aí a gente vai vendo 300 jogos que parecem Symphony of the Night, né? Sim. Mas aí, né, e eu não digo só parecer, tipo, por ser um Metroidvania, né, mapa segmentado. Não é isso. De parecer visualmente parecer, você lembrar e ser... Né, você ter essa percepção. E aí quando a gente vem com outro tipo Hollow Knight, e aí o que começa a ter, ao invés das pessoas perceberem que, caramba, a gente pode se desvencilhar, não tô dizendo que todo mundo faz isso, mas o que a gente começa a ter é jogos num estilo desenhado Metroidvania. E aí parece que, ao invés da gente perceber que o gênero pode ir muito além do que ele tá indo, é que parece que a gente vai criar uma nova segmentação. Nós temos o Metroidvania. Tá criando muita separação. Nós temos o Metroidvania. Mas tem o Metroidvania desenhado. Mas tem o Metroidvania em pixel art. O Metroidvania em pixel art chibi. O Metroidvania em 3D, né? Porque tem o Bloodstained. Só que quando... E aí a gente vai fazendo isso ao invés de... Gente, você pode fazer, se você quiser... Se você conseguir, você pode fazer o seu Metroidvania em fórmula matemática. E vai estar tudo certo, tá ligado? Você pode fazer o seu Boomer Shooter com estilo de desenho 2D, mano. Não vai mudar o gênero, sabe? Se você... Não vai separar ele. É isso aí. Você não é obrigado a fazer um jogo de PS1 de terror. Existem muitas outras formas de fazer um jogo de terror. Muitas outras. Muitas, tá ligado? É realmente... Cara... Eu acho que se as pessoas olhassem pra ver que antes do PS1 você teve várias outras gerações e depois do PS1 teve várias outras gerações, as pessoas iam ter um choque de realidade, cara. Porque eu fico um pouco enjoado da quantidade de coisa parecida que vem saindo. Cara, tipo, é uma coisa que porque cria muito um padrão quando você vê que alguma coisa dá certo e muita gente começa a replicar, tá ligado? E assim, vem ideias muito boas, eu não vou mentir, vem ideias são bem divertidas. Mas cansa. Na época do Battle Royale eu lembro que eu fiquei muito enjoado porque, sem meme, eu pesquisava jogo de sobrevivência, aparecia tipo Battle Royale. E tecnicamente encaixa assim nesse padrão, mas não é aquilo que eu tô buscando, sabe? E é muito, muito... Você já ouviu? É uma coisa até ridícula que eu acho. O termo Friend Slop? Não conheço. Friend Slop é um trecho que estão usando... trecho não, é algo que estão usando pra chamar esse gênero... Eu não vou chamar que é um gênero, mas eles estão usando pra nomear esse gênero
de jogos que se inspiram muito no Little Company. Among Us, Ripple, sabe? Jogos que são... Ei, vamos todo mundo entrar nesse lugar, pegar essas coisas, vou fazer tal objetivo. Talvez 1 ou 2 morram e alguém dá uma risada e vazar. Nessa mesma ideia do lobisomem, cidade dorme, detetive, né? Cara, eu odeio esse termo, porque você tá pegando um gênero que é um gênero de jogo que, tipo, não é novo. Tipo, tá bom, vai com essa equipe, faz tal e volta. Tanto jogo já faz isso, só que faz isso misturado com FPS, ou faz isso misturado com jogo de RPG. Só que eles fazem depois do Little Company, muitos jogos fizeram replicar. Eu já pensei em replicar, fazer alguma coisa única. E é uma coisa legal. Só que eles querem enfiar nesse termo que eu até acho meio chato, que é Friends Slop. Meu irmão em Cristo. É um jogo pra jogar com seus amigos. Já existia o WarioWare Party antigamente, sabe? Você não é uma coisa nova. Você tá querendo fazer isso uma coisa ruim, sabe? O Gmod já tinha. Seed é um jogo. Seed é um jogo só sobre isso. Sim! Só sobre... Você faz atividades, tasks, e um dos caras é o traidor. E aí, acho que isso é o bagulho, né? Onde... Acho que isso fica até engraçado, né? Que... É o que a gente tem falado. É o que a gente tem falado nesse último tópico, né? Nesse último bloco. Que é como a gente vai criando os gêneros e ao invés de entender ele como um leque de possibilidades, ele na verdade é uma ótica. Ele é um óculos que você tem que usá-lo. E se você quer outro bagulho, você vai ter que pôr outra lente, e outra lente, e outra lente, e outra lente. É cansativo, né? Sim, é enjoativo. Acho que você lembra quando em 2014, 15, todo jogo indie tinha que ser pixel art, sabe? Ai, cara. Não existia outra forma de arte para jogo indie senão pixel art, né? Tem que ser aquele específico, e tem que ser, tipo, algum RPG. E tem que ser. Tem que ter alguma mecânica de RPG. Tem que ter. Cara, isso é bizarro. Acho que, já que a gente já falou muito disso, né? Eu queria trazer... Nossa, é muita coisa pra falar, tá ligado? Sim. Eu queria trazer um outro tópico que eu acho que ele é interessante. E volta um pouco no que a gente conversou sobre ensino, né? Sobre nessa questão. Que é IA, né? Nós vivemos essa geração... Quer dizer, a nossa geração em si... A gente não cresceu com isso, né? Mas isso é algo que tem virado parte das nossas vidas, né? Te auxilia a fazer um trabalho, te auxilia a se organizar. Se você pegar e mandar o seu cronograma da semana, ele monta um cronograma pra você, né? E o que eu queria trazer é que isso tem aumentado no mercado digital. Independente de qual mercado digital isso tem crescido. E a IA tem sido usada em jogos pra... diálogos, né? Você pode usar isso para voz. Design procedural tem sido usado. Criação de arte, código. E eu quero a sua visão de desenvolvedor sobre isso, cara. O que você pensa sobre? Qual é a sua experiência com isso? Eu acho bem interessante essa questão. Mandou bem em colocar na entrevista. Porque é algo muito moderno. E recentemente, bem pouco tempo atrás... Eu conversei com o Cef. Ele é um artista. E é bem interessante ver a visão de um artista e de um game designer, de um programador e de todo mundo na área de jogos no geral. Não só na área de jogos, claro, mas pegando aqui dessa visão. Como que cada um vê, como auxilia. E eu recentemente entrei no grupo de WhatsApp, que eu não vou falar o nome, porque é um grupo que eu encontrei no LinkedIn, que eu achei até interessante, de desenvolvedores de jogos. E é uma coisa que eu vejo bastante lá, que falam bastante sobre IA, sobre usar IA para alguns códigos, de usar IA para fazer algumas artes para usar em projeto. E minha opinião sobre IA... Eu acho que a gente deveria reduzir o máximo possível o uso da IA na produção criativa. Então,
Você pode usar a IA para pedir para fazer um rabisco rapidinho, um rascunho rapidinho de alguma ideia, para você basear a sua arte sobre isso, para você talvez até basear por cima ou ver o estilo e tentar recriar esse estilo. Mas no fim, a IA, pelo menos na área da arte, é algo que é bem predativo porque ativamente pega o estilo dos outros. Sim. IA na área de desenvolvimento é bem diferente. A IA na área da programação, por exemplo, é até comum. Você vai ver bastante espaço de programação, de código, ter um assistente IA. Eu uso um aplicativo não, né? Um site chamado Notion. E o Notion, ele tem um assistente de IA que ele te ajuda a criar tabelas, criar planilhas, a organizar seu texto entendível. E eu acho que esse é um uso muito bom da IA para ajudar o humano na parte criativa, porque, na minha visão, a IA tem que ser usada como algo para dar suporte ao ser humano, não para tomar algo que o ser humano consegue fazer. O ideal seria usar a IA para fazer aquilo que a gente não quer e só deixar o criativo com a gente, essas coisas e tal. Obviamente o mundo não funciona assim, a IA vai ser usada pra muita coisa. O conceito de IA é muito abrangente. Tipo, a IA de um NPC num jogo é uma IA, mas ela não é tipo uma IA generativa como GPT, que também não é a mesma coisa que a IA de uma máquina que produz, sei lá, um produto numa máquina. Sim. Numa empresa, sabe? É um termo bem abrangente, mas falando puramente de IA generativa, que eu acho que é o mais atual, eu acho que a gente realmente deveria deixar o máximo possível para só como uma ferramenta de apoio. Se você é um game designer, não usa ela para escrever suas mecânicas. No fim do dia, um bom game designer consegue traduzir as suas ideias de um modo entendível para a equipe, para o público, para o investidor, e nas suas palavras, do seu jeito, de forma que todos entendam. E a IA nunca vai conseguir reproduzir a sua ideia. Ela vai fazer o que ela acha que você quer. Sim. Mas nunca vai ser exatamente o que você quer. A IA consegue fazer uma pixel art, só que é uma pixel art que não segue um padrão da arte da pixel art, ou é um estilo completamente tomado de outro artista. Sabe? Se você pedir pra ele fazer frames de um personagem só em pixel art, ele não vai fazer tudo igual. Vai ter diferença na cor, vai ter diferença no tamanho do pixel. Sim. E na programação, acho que é realmente o último tópico que eu falaria da IA generativa. Eu vou admitir que eu já usei ela para me ajudar em código, para debugar código, eu já até usei para fazer um código, para depois ver se esse código estava funcionando. Porque eu tava completamente perdido, eu tava desesperado em um dos semestres da faculdade. Eu tava tendo que fazer o código quase inteiro, sozinho. Porque deu uns problemas na equipe e tal. E na correria eu acabei utilizando. E eu já vi vários vídeos no YouTube de gente fazendo jogo só com IA. E eu não acho ruim essa ferramenta para você ajudar a debugar, até mesmo criar um código novo inteiro. Mas eu não acho responsável você usar esse código completo sem adaptar, sem adicionar o seu toque, sem alterar alguma parte dele, sem melhorar ele. Tem toda a ética de como usar um código puramente de IA no seu jogo. É uma parte completamente diferente, bem separada. Eu não acho diretamente ético. Eu acho que é uma ferramenta útil, como eu disse, para debugar. Mas eu não acho que é algo que devia se tornar prática. Não é algo que devíamos usar para nos carregar nas costas. E como um designer, eu não acho que é algo que eu usaria para ter as minhas ideias. Eu não confio numa máquina para ter as minhas ideias, sabe? Acho que o que você pontuou legal, né? Eu acho que é isso, acho que essa é a visão, né? É uma ferramenta e ela é a ferramenta, não o caminho. Acho que é isso que falta. Porque eu faço jornalismo, né? Quero ser um jornalista. Esse podcast inteiro é uma entrevista jornalística. Então, né? A ideia é isso. E, cara, é bizarro como você consegue ver nas pessoas que existe... Não vou generalizar, não vou falar, todo mundo... Antes que comecem a apedrejar estudante de jornalismo na rua, achando que a gente só usa o chat GPT...
Não, gente, até porque é muito fácil você saber quando uma reportagem é feita pelo ChatGPT. Você vai ler, vai aparecer um texto do Enem. Vai ser idêntico. Pois é, vai parecer um blog, tá ligado? Vai ser idêntico ao texto do Enem. Vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Você vai olhar e falar, caramba, que entrevista engraçada, né? Parece que meu filho do ensino médio escreveu. Porque foi o chat. Ele não sabe, tipo, ele pode saber o que é um lead e tal, mas ele não sabe montar ela, ele não sabe introduzir a visão humana, né? Ali. Não tem, você falou, não tem o toque humano. Então. E é essa a questão, cara. Você usar ela pra organizar ideias, organizar um cronograma. Às vezes, não vou dizer que eu sou o antro da sabedoria e tal. Às vezes, eu penso assim, poxa, esse texto que eu escrevi, ele tá com uma boa concordância? Às vezes eu não tenho uma pessoa pra ler comigo. As pessoas têm tempo. Aí a lei fala, olha, acho que não, acho que sim, e tal. E aí você toma o seu direcionamento. Mas o que você não pode fazer, né, é você pegar... Por exemplo, agora, você já imaginou se eu pegasse aqui, abrisse o ChatGPT, e aí eu escrevo assim, vou entrevistar Kaique Gonçalves Sambrana. Essas são as informações do Kaique, ele fez essa faculdade, esse é o curso, essas são as matérias do curso. Monta pra mim perguntas pra ele. Fudeu. Né? Tudo, cara, eu ia na hora entender que é um IA, tá ligado? Você consegue perceber na pergunta, você consegue, não só na pergunta, em tudo. E então, no jogo, essa é a questão, você vai conseguir notar. Existem coisas que, como a gente tá falando da generativa, ChatGPT, essas aí. Mas existem coisas que a IA é aplicada. No seu Ray Tracing, em outras, existe uma inteligência artificial de correção. Eu esqueci qual a placa de vídeo, mas ela tem a questão de geração de quadros por inteligência artificial. Não vou saber explicar como funciona, mas eu sei que está ali. Eu sei que é um dos usos. Então, essas coisas são uma parada, mas agora, né, eu concordo completamente com você, né? Todo esse grande monólogo concordando que, cara, a gente não pode deixar isso carregar a gente não pode ser sustentado por isso, porque passa a ser uma base fundada em nada. Não sei se você tem essa percepção comigo. Uma coisa é você se inspirar no trabalho de uma pessoa, busca isso. Você estudar aquilo e você entender. Outra coisa é que você não entende o processo, não entende o porquê, né? Só tá replicando. Tudo é isso aí. Uma frase que eu carrego, isso é pra textos ou histórias, mas acho que se aplica em criação como um todo. Nunca pense num e aí, pense no por isso, né? E o que a IA faz, ela é boa, né? Ela é boa. Não, boa. Então, porque quando você cria algo, essas coisas têm que estar amarradas, elas têm que fazer sentido. Então, vou fazer essa coisa por causa dessa outra coisa. Sempre elas estão amarradas. É assim que um bom processo criativo se sustenta. Pro que você quiser. Seja música, livro, tudo. O que a IA faz, ela tira o porquê, o por isso, por aquilo, né? Você pega e fala, tá, vou fazer isso e aí vou fazer aquilo. Porque todo o miolo do seu processo foi embora. Você tem os resultados. Desconectou. Você tem os resultados, você sabe exatamente como chegar. Você não sabe como você chegou naquele resultado, seja qual for. Mas você tá ali, ó. Eu tenho o resultado A, resultado B, é isso que eu preciso pra minha aplicação. E é isso aí. E acabou. Cara. Fica triste, né? É um processo meio triste. Deixa de ser algo criativo, algo de paixão e vira só, tipo, consumismo. Fiquei desanimado. Pelo prazer do consumismo. Fiquei desanimado só de falar. Nossa. Só de falar o clima baixou, cara. Não, mano, relaxa que você vai ter que usar isso aí Você vai ter que entrar nesse tópico de novo quando for falar com o artista, tá ligado? Quando falar com outro, né? Já tô falando com um aqui. Quando eu falar com outros artistas, me sinto lisonjeado. Sinta-se. Cara, acho que pra gente fechar, né? A gente começou com você, falou sobre o mundo dos jogos como um todo, mercadologicamente, remakes, visual, né? Toda essa questão. Eu queria, mano, saber de você, né? Quais são os novos projetos? Nossa, me senti uma Amaury Júnior.
Nossa, ninguém vai pegar o que eu falei. Ninguém vai entender o que eu falei. É muito velho e é Rede TV. Eu não sei quem que assiste a Rede TV e vai lembrar da Amaury Júnior nas entrevistas dele. Cara, Mas alguém no LinkedIn vai pegar, tá ligado? alguma pessoa, algum viciado vai falar, eu lembro do Amaury Júnior. Mas, cara... Alguém que veio de esporte, tá ligado? Sabe quem manjaria, por exemplo? A galera do Meu Nome Não É Johnny? Isso, do Meu Nome Não É Johnny, que... Acho que esse filme é sobre o cara que deu o golpe fingindo que era filho da Gol, tá ligado? Filho do dono da Gol. O Amaury Júnior entrevistou esse cara. Pra você que não sabe, você pode ver o filme Meu Nome Não É Johnny e você vai ver tudo isso, tá? Fica aí a... Cara, eu não conhecia, vi agora, já tem o Selton Mello, vou ter que ver, infelizmente, tá ligado? Esse mesmo, esse Vou filme. ter que assistir, tá ligado? Fechando parênteses da minha referência ao Amaury Júnior. Cara, quais são os projetos futuros que você pensa em fazer em desenvolvimento de jogos? No que se você está trabalhando em um, se você poderia falar pra gente sobre? Cara, eu tô atualmente trabalhando em um projeto. Um projeto que eu posso até falar assim. A ideia é um projeto onde jogo 3D, primeira pessoa, a gente tá produzindo na Unity, onde o jogador joga como um assassino que tem que preparar seu assassinato durante a semana pra matar sua vítima. Ok. E a ideia desse projeto, eu sempre gosto de traçar de onde veio a ideia do projeto pra ver como a gente pode seguir. E até... Opa, que o cachorro latiu aqui. Até ver como a gente pode proceder com a ideia. Porque essa ideia veio quando a gente tava na faculdade até, na FATEC. A gente tava fazendo uma lição, um slideshow, uma apresentação, né? De gestão empresarial. Sobre como empresas pensam, como empresas AAA pensam. A gente tinha que simular uma empresa AAA e como eles iam fazer um projeto exemplo. A gente tinha que dar esse exemplo, né? De um projeto atual, que práticas de microtransação eles fariam, como eles venderiam o jogo. E essa ideia surgiu. E eu gostei tanto da ideia que eu até falei pro grupo depois da gente tentar desenvolver, depois que a gente terminou o nosso projeto, que era o nosso projeto Xodó, que a gente levou até pra um evento, que é o... Ai, caceta. Fugiu, não? Não, mas vai ter que cortar essa parte. O projeto Xodó fugiu, não. Tá bom, eu faço isso. Ai, cara, que merda. O Safe Travels, porra. É o do... Ai, que merda. É o do balão, né? É o do David Jones, que a gente levou pro evento. Ok, ó. Ai, que tristeza. Ó, eu pego do projeto Xodó, aí eu corto e fica o bagulho. Pode falar. Se não ficar feio, obrigado. Não, vai ficar um pouco estranho, porque vai ser projeto... O nosso projeto Xodó... tudo Na bem. verdade, acho que você deu uma respirada, né? Eu consigo conectar. Tipo, calma, ó. Fica... Vamos lá então, ó. Você vai... 5 segundos quieto, aí você fala o nome. Aí eu consigo ligar os silêncios. Vamos lá. Tá bom, então... Que é o Safe Travels, que a gente trabalhou por bons 2 meses, 2, 3 meses nele. A gente até chamou até alguns amigos a mais, nossos amigos em comum, para produzir a arte, a música, a programação, o game design dele. Foi um projeto bem interessante e a gente pensou, já que a gente terminou esse projeto, por que a gente não faz esse agora? O nome a gente já tem planejado, é o Bloodlines. A gente está em desenvolvimento constante dele agora. A gente planeja lançar uma demo ou um proof of concept, né? Algo mais prova de que ele pode ser feito daqui 1 ou 2 meses. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu faço bastante, que enquanto eu tô ou no trabalho, ou na rua, ou assistindo qualquer coisa, baseado no meu interesse atual, eu anoto ideias para jogos. Então, é uma coisa básica, sei lá, esses meses, esses dias, na real, eu tava muito ansioso com o Evolve, um jogo que foi cancelado. Cancelado não, né? Ele só morreu, infelizmente. Os servidores foram... Ele veio de graça, aí depois de um tempo de graça, servidores fechados. Eu lembro disso. Fechou, pois é. Eu achei muito triste, mas eu estudei esse jogo, eu criei até uma tabela no Milanote pra estudar esse jogo.
E baseado nas mecânicas, eu queria fazer um jogo, ou um TTRPG, ou um jogo mobile. Eu lembro que eu tive todas essas ideias, e todas elas eu anoto, porque eu nunca sei o que eu posso querer fazer. Porque você não é limitado a fazer só um projeto por vez. Uhum. Obviamente, é legal ter foco em um projeto, não esquece do projeto principal. Só que é legal ter essas ideias porque você nunca sabe o que vai entrar no mercado, o que o mercado vai querer em breve, sabe? É aquele famoso joga macarrão na parede e vê qual gruda, né? Você nunca sabe o que... Joga macarrão, já ouviu outra. Olha... Mas sim. Eu tenho até medo da outra, melhor não falar, não quero ter que... não quero ter que... Mas sim. Mas, cara... Só um bagulho que eu queria comentar, você foi falando do Bloodlines, né? A ideia é da hora, né? Do assassino que tem que planejar como matar sua vítima. Tem um jogo... Agora eu não vou saber te dizer o nome. E não é Hitman. Tranquilo. E não é Hitman, tá? Mas é um jogo aonde você tem um mapa 3D. Acho que o Leon já jogou esse jogo no Controle 2. Ou o Leon ou o BRKS Edu. Mas a questão é que você tem que matar as pessoas. Acho que você tem um sniper só. Só que você não pode matar a pessoa diretamente. Tem que parecer um acidente. Então, aí tem fase que tem um guindaste com uma bola de demolição. Aí você tem que atirar na corda pra bola de demolição cair no cara. Ou atirar no carro pro carro acelerar e atropelar o humano. E aí, essa ideia me lembrou isso, né? Cara, não conheci esse jogo, interessante, vou procurar. Eu vou ver se eu depois eu encontro e passo, mas ele é muito legal. Eu jogava ele, eu acho que eu joguei me conhecendo. Provavelmente foi uma versão não convencional do jogo, tá? Pra não me expor aqui, foi uma versão não convencional. E... outra que você falou, você citou a questão de planejar o Evolve, e eu lembrei, você falando do Evolve, você recorda um pouco, cara, ainda com essa de projetos, né, e tal, cara, você se recorda de um jogo, era Humankind Ancestors, alguma coisa assim, que você jogava... O do macaco. Que você jogava com o macaco. E aí, um bagulho que você foi falando disso, eu fui lembrando, que porque a temática do Evolve é você ser esse monstro alienígena que evolui, né? Sim. E eu fiquei assim, caraca, bizarro que ninguém nunca pegou um jogo tipo esse, ou aquele jogo do tubarão, né? E fez algo... O do mobile? Não, o do mobile também serve, mas não, aquele outro que você pode ser um tubarão fantasma ou radioativo que causa explosões. Ah, tô ligado. É Maneater é o do... Sim, tubarão. sim. É muito bizarro que ninguém não pegou essas ideias de jogos, que são esses jogos arcades, né? Eles são muito arcadezões, mal tem história. O foco do jogo é você mergulhar de cabeça nisso e ficar árvore de habilidades e tal. E bizarro que ninguém nunca fez isso. Ninguém nunca fez o Spore do alienígena, né? Focado só na evolução do alienígena. Cara, esse é um bagulho que até teve muita crítica no próprio Evolve. Que nunca teve, tipo... O Game Loop é bem interessante, mas é aquilo. É um modo de jogo. Não sustenta um jogo inteiro. Mas é engraçado. O que eu falei, é muito engraçado que ninguém nunca tentou fazer um modo... Não um modo história, pode até ser um sandbox de evolução pura. De ver onde a sua evolução leva, onde sua estratégia te leva. E é uma coisa que eu já procurei bastante, porque tem épocas que eu fico interessado em ciclo de evolução e esse tipo de coisa. Que eu já vi até bastante gente recriar jogos parecidos com Spore, com esse tipo de coisa. Uhum. E é muito interessante. Você falou, tipo, não tem nenhum jogo AAA que segue completo nessa ideia, né? É uma ideia que tem público, só que eu acho que muita empresa tem medo de desenvolver ou de seguir em frente. Tem medo do jogo não ter um fim, de não ter um loop fechadinho, sabe? Caramba, agora você trouxe uma questão que eu nem cogitei, hein? Caramba. É tipo, imagina o Spore, só que o jogo inteiro você vai seguindo na forma criatura e é muito legal, eu adoro. Só que onde que acabaria? Como que acabaria? Porque no fim o Spore você evolui pra tribo, que vira um RTS, aí você vira modo cidade, aí vira um modo espaço. E esse é o loop deles, né? Uhum. Só que se continuasse só no modo criatura, você teria que fazer novos desafios, teria que ter um sistema de clima pra deixar as coisas mais interessantes. Por que o seu animal vai continuar parado o tempo todo? Ele vai ter que precisar de
desafios. Então, tipo, seu animal, ele tem a trait que deixa ele suar. Então você consegue caçar melhor. Só que, não. Você matou todos os animais da sua área. Você tem que desenvolver uma nova tática. Ou, o clima tá pior, hein? Você vai ter que desenvolver uma forma de ficar quente no frio ou de suportar melhor o calor. E é uma ideia bem interessante que eu já vi muito jogo tentar fazer. Jogo indie que ainda tá em desenvolvimento até, que jogam na cara, que é inspirado em Spore, tá ligado? Uhum. Só que eu nunca vi completo, tipo, terminado, um jogo lançado assim. Caramba. E é bem triste, porque é uma ideia muito legal. É uma ideia maneira mesmo. Caramba, agora você trouxe aqui um choque de realidade. Que foi. Porque eu não tava pensando no fim da minha experiência como jogador. Eu acho que são. Acho que como eu sou um jogador, né? Eu nunca penso no ponto final da minha experiência. Eu penso em ter Sim, é a normal. experiência. Eu não penso no fechamento dela. E agora que você falou, tipo, pô, como é que você para? E aí eu fiquei pensando, caraca, mano, eu ia parar quando eu ficasse de saco cheio, né? Caraca, e aí isso ia matar o projeto. Porque pra que eu vou voltar pra jogar esse jogo? Ou se tivesse um 2 ou uma expansão, né? Caramba, olha. Tá vendo? Imagina. É por isso que eu chamo. Por isso eu tenho que chamar gente que entende muito mais do que eu tenho conhecimento na área, mas, pô. Aí, o desenvolvedor aqui dando aulas de conhecimento, né, cara? Todo mundo tem sua própria visão e, tipo, é completamente. Tá certo pensar como jogador, porque tem muita coisa que. Esse tipo de coisa eu só penso depois que eu penso como é ser o jogador, sabe? Uhum. Caramba. Só vai pensar como que vai ser o fim do jogo depois que você pensa, caramba, esse jogo tá muito legal. Mas beleza, eu tô levando pra onde? O que eu tô tentando alcançar aqui? Caramba. Eu quero conquista? Eu quero conquista na Steam? Eu quero moeda que eu posso comprar novas peças pro meu personagem? Ou eu quero simplesmente escrever uma história, sabe? Aham. Caramba, cara. Caraca, você realmente. Mas eu acho muito interessante. Você realmente trouxe a dúvida de. Uma dúvida vital, né? Como que a gente fecha um jogo desses? Mas, parça, sabe um bagulho que eu não tenho dúvida de como eu fecho? Esta entrevista, meu querido. Isso aqui Gostou transição! do gancho? Ah, pelo amor de Caraca! Deus. Parça, primeiramente, mano, muito obrigado por ceder a entrevista, tá ligado? Pô, eu que agradeço ter chamado. Ah, que isso. Nossa senhora, gente educada é complicado mesmo, né? Mas, obrigado mesmo. Esse foi o Pega Fita de hoje. Se você curtiu, pode seguir no YouTube, no Spotify. Minhas redes sociais vão ficar na descrição. E não esquece de dar play no próximo episódio. Espero lá. Esse foi o Pega Fita de hoje. Se você curtiu, pode seguir no YouTube, no Spotify. Minhas redes sociais vão ficar na descrição. E não esquece de dar play no próximo episódio. Espero lá.